Biologando, biologando, biologando. Olá pessoal, eu sou a professora Nicole, professora da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, no campus de Paranavaí. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto um pouquinho diferente. O assunto de hoje é lodo, isso mesmo, lodo. Bom, aposto que vocês já foram nadar em um rio, em algum riacho, ou tomaram banho de cachoeira e tomaram cuidado para não pisar naquela pedra com aquele lodo escorregadio. Bom, esse lodo que é formado, nessas rochas, ele nada mais é, do que um conjunto de organismos. Mas os cientistas têm um nome para esse tal de lodo que nós chamamos, O nome que eles dão é perifíton. Peri quer dizer ao redor, fíton quer dizer planta. Então nada mais é do que plantas ao redor de alguma coisa. Mas como assim, Lodo é formado de planta? Não, peraí. Bom, esse lodo, esse perifíton, ele é formado por detritos orgânicos, detritos inorgânicos e alguns micro-organismos. Entre esses micro-organismos existem os animais, as bactérias, os fungos e também as microalgas. Então tá aí, essa questão é associada às plantas. Isso porque as microalgas também, realizam o processo fotossintético, a fotossíntese, assim como as plantas. E a maior composição desse perifíton é formado por microalgas. Por isso que nós, quando observamos aquela rocha cheia de lodo, ela tem até um aspecto esverdeado, justamente pela presença de pigmento, clorofila, presente nessas algas que produzem, que realizam a fotossíntese. Então, o perifíton, ele pode ser encontrado em qualquer ambiente onde tenha uma certa umidade e uma presença de luz. Isso porque, como a maior composição é de microalgas, elas acabam precisando desse componente da luz como o principal fator aí no processo, na realização da fotossíntese. Então, quando nós vemos lá um restinho de água escorrendo lá do ar-condicionado, formando aquele lodo na parede, tem a presença de umidade que mantém essa camada, esse biofilme, que é essa camadinha de microalgas, organismos, fungos, bactérias, detritos, e também formando esse esverdeadinho que são das microalgas que estão ali no processo, realizando o processo fotossintético. Bom, qualquer lugar onde tenha então uma certa umidade e a presença de luz pode abrigar esses micro-organismos e formar esse biofilme do perifíton. Quando nós pensamos em perifíton, em lodo, logo nos vem alguns corpos aquáticos. Então, sim, nós podemos encontrar o perifíton em lagos, em reservatórios, em grandes rios, rios de grande porte, em riachinhos, córregos, então, inclusive em mares, em oceanos. Isso porque esses substratos, qualquer tipo de substrato, ele pode manter, formar esse biofilme perifítico. Bom, então quando nós pensamos em lagos, por exemplo, que é um ambiente mais parado, nós vemos que há muita presença de plantas aquáticas ali. Essas plantas aquáticas, a raiz, o pecíolo, as folhas que estão ali imersas, ou flutuando na água, podem servir como substrato para o perifíton. Além disso, rochas, onde nós encontramos na parte mais litorânea de um lago ou em riachos. Riachos têm muita presença de rochas de diferentes tipos, diferentes formações. E elas servem e são um bom substrato para a comunidade perifítica. Além disso, carapaças de animais, cascos de tartaruga, a própria concha do caracol, tudo isso também pode abrigar ali as microalgas, e toda essa comunidade perifítica. Bom, como eu disse, o perifíton abriga uma biodiversidade muito grande de microalgas. Muitos cientistas, inclusive, dizem que, na verdade, são as microalgas que são o grande pulmão do mundo.
Isso porque elas podem estar presentes, né, na coluna d'água ali, formando fitoplâncton, mas também elas estão presentes, aderidas a algum substrato, formando ali o perifíton. Então, elas têm uma grande importância, um papel extremamente importante na produtividade, né, na geração de energia para aquele corpo aquático. Além disso, elas têm um papel importantíssimo na ciclagem de nutrientes, no controle ali do nitrogênio, do fósforo daquele corpo aquático, essencial para a manutenção da vida nesse sistema. Bom, além desses papéis, né, de grande relevância das microalgas, nós não podemos deixar de considerar o papel que elas fornecem, né, para toda uma cadeia alimentar dentro dos corpos aquáticos. Quando a gente pensa, né, em todo esse processo de alimentação que ocorre, né, dessa cadeia trófica que ocorre dentro de, por exemplo, um lago ou um reservatório, né, um tanque, tudo isso está atrelado ao início dessa alimentação, onde as microalgas elas são as produtoras primárias desse sistema. Elas, né, realizam um processo fotossintético, né, tem todo um processo energético envolvido. Alguns micro-organismos, animais, ali, microcrustáceos, insetos, se alimentam dessas algas e passam por uma cadeia alimentar, onde peixes se alimentam, né, desses microcrustáceos e assim por diante. Bom, além dos microcrustáceos, insetos, uma grande variedade de micro-organismos que podem se alimentar dessas algas, nós temos alguns peixes que também se alimentam diretamente dessas algas. Acredito que muitos de vocês já puderam observar que, principalmente quando nós colocamos em aquário, né, algumas espécies de cascudo, eles podem ser, né, usados em aquários justamente para retirar o lodo que fica ali, né, nas rochinhas, na parede do aquário, isso porque eles se alimentam fazendo uma raspagem desse substrato e retirando o lodo, retirando o perifíton ali do aquário. Isso faz, né, com que haja uma manutenção, que esse aquário não fique tomado ali por algas, né? E pensando nisso, nós estamos hoje aqui em um pesqueiro, onde vocês podem, né, observar diferentes tanques de produção, né, de peixes. E um exemplo típico é que esses tanques, eles podem sim abrigar, né, uma quantidade, boa quantidade, né, da comunidade perifítica, principalmente na região litorânea. E os peixes que estão aqui, que geralmente são tilápias, né, o peixe que a gente utiliza mais aí dentro da nossa alimentação, eles se alimentam sim também dessa comunidade perifítica. Então, quando o produtor, ele, claro, né, ele alimenta esses peixes com ração, mas o perifíton, ele também pode dar esse suporte nutricional para a qualidade, né, da produção desses peixes. Então, uma maneira de auxiliar aí, né, na produção de tanques, principalmente envolvendo tilápias, por exemplo, é a presença dessa comunidade perifítica. Inclusive, né, muitos até colocam PETs, garrafas PETs, em diferentes formatos, né, para poder que essa comunidade colonize nessa garrafa e facilite ali o processo de alimentação desses tilápias. Isso porque, às vezes, quando o produtor ele coloca uma quantidade muito grande de ração na água, isso pode alterar a carga nutricional dessa água e pode deixar o ambiente eutrofizado. Então, quando fica aquelas massas verdes, onde há muita proliferação de alga. E essas algas que ficam, né, na coluna d'água, elas podem inclusive ser tóxicas. E isso acaba causando a mortandade dos peixes, ou pela falta de oxigenação, ou até mesmo pelas toxinas presentes nessas algas. Então, a manutenção, né, da formação do perifíton auxilia sim na alimentação desses peixes, ajuda no processo de ciclagem de nutrientes e facilita, né, todo esse processo aí de alimentação dos peixes na utilização, por exemplo, de tanques em pesqueiros, em tanques de produção de tilápias para venda e e até outros tipos, né, de peixes, inclusive. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que na próxima vez que vocês forem tomar um banho de cachoeira, vocês lembrem desse assunto, lembrem da comunidade perifítica, que o lodo ele é muito mais do que aquela gosminha, né, que nós observamos em cima das rochas. E não deixem de se inscrever no canal, deixem um like.
Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!